Boa tarde, Ian, tudo bem? Boa tarde, Caio. Tudo em paz contigo? Ian, mais conhecido aí como Tecendo a Toga, tem feito aí um trabalho brilhante nas redes sociais, ajudando aí também os colegas alunos, né? Pessoal, Ian é aprovado no Ministério Público do Piauí, foi aprovado no concurso de 2000 e quanto, Ian? 2019. 2019, está aguardando ansiosamente aí a nomeação, eu espero que saia o quanto antes para você se tornar membro aí do nosso Ministério Público e abrilhantar ainda mais aí a sua carreira, tá? Tá bom. Basicamente, Ian, nós vamos conversar sobre dois grandes pontos: mentalidade de aprovado e ações de aprovado. A gente quer entender, né, o que que você tem para nos ensinar em relação à tua preparação. Aqui, basicamente, é um relato pessoal. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que método de estudo cada um tem o seu. O importante é que princípios sejam extraídos, que fundamentos mais basilares sejam extraídos dessas conversas com aprovados. Na minha época eu gostava de ouvir muito, ouvir não, né? Na minha época era mais blog em texto, então eu lia muito depoimento de aprovado e tal. E lógico que eu não seguia 100% do que aqueles aprovados ali diziam. Eu extraía princípios que se adequassem à minha realidade. Basicamente, essa é a nossa missão aqui contigo hoje. Beleza? Beleza. Ian, a primeira pergunta que eu tenho para ti, na verdade, eu vou pedir para que você relate por que que você decidiu estudar para concurso público. Né? O que que você viu de tão interessante no concurso público? Se você trabalhava já, se pensava em advogar, enfim, conta pra gente aí. Beleza, Caio. É, na escola, a gente, eu sou da geração, terminei ensino médio de 2010, então, nesse período, finalzinho dos anos 2000, dessa década, dessa primeira década dos anos 2000, o que estava em auge era direito, um bom estudante, razoável não, muito bom mesmo, não vou negar, eu sempre gostei muito de estudar. Então, estudar sempre foi uma forma que eu tive até mesmo de agradar meus pais. Eles gostavam de me ver estudando e eu gostava Uhum. de agradá-los, então eu era um excelente aluno. E acabou que tudo se condicionou para isso. Havia muita aquela polarização, ó, ou vai ser direito ou vai ser medicina, porque alunos que têm rendimento como o seu têm que fazer isso. Só que tinha um grande problema. Eu gostava mesmo era de dar aula. Eu era apaixonado pela ideia de ser professor. E aí, no primeiro ano do ensino médio, eu virei para meus pais e disse: olha, eu vou fazer letras. Eu não quero fazer nem direito nem medicina, eu vou para letras, que eu quero é ser professor. Acabou, vou dar um pulo um pouco nessa história. Terceiro ano do ensino médio, me inscrevi no vestibular de letras, e acabou que a aprovação se concretizou nos três: letras na UNB, direito na Federal do Piauí e medicina na Federal do Maranhão. Eu passo em primeiro lugar na UNB e em segundo lugar nos outros dois cursos, segundo ou terceiro, coisa assim, né? Tanto em medicina quanto em direito. Aí eu falei, ó, vocês estão vendo? O que eu quero mesmo é fazer letras, sou em primeiro lugar, então acho que é um sinal. Eu tenho que ir para Brasília fazer letras. Meus pais me apoiaram, disseram, não, você não vai sair daqui para fazer letras, depois também não sai para fazer medicina. Eu fico aqui e faço direito. Bora lá. Então, minha escolha pelo direito não foi nada, oh, que vocação, que paixão, eu quero direito. E por minha família não ter uma tradição jurídica, não vinham de berço jurídico, assim, que já tinha essa marca, eu via a advocacia com olhos muito assustados, sabe? Eu tinha muito medo de ir para a advocacia porque eu tinha muito medo de perder, principalmente pensava naquela noção de perder. Nossa, se eu Uhum. perder, o que eu vou dizer para o meu cliente? Era essa noção muito, muito, muito inocente que eu tinha naquela época. Mas também, Caio, se eu me proponho a fazer algo, eu não vou fazer mal feito. Eu tenho uma máxima que, não sei onde eu li, mas ficou gravado assim em mim. Todo trabalho é um retrato de quem o faz. Autografe o seu com excelência. Então é para fazer, bora fazer bem feito. Uhum. Acabou que no curso de Direito, por conta disso, me dediquei bastante, estudei muito, consegui laurea acadêmica, porque, como eu te disse, eu sempre gostei de estudar. Estudar sempre para mim foi uma paixão, e acabou que meus pais estavam certos. Eu me envolvi com Uhum. direito, gostei, percebi que dava para exercer a docência dentro do direito, então, opa, pode ser que esse caminho seja um caminho interessante. E por não me ver advogando, eu
só concluí que a outra opção seria concurso público. Então, de início, a visão foi essa. E aí, para escolher a carreira, não sei se isso era uma pergunta, mas Mas ia ser a próxima. para escolher a carreira, foi por eliminação. Eliminação. Eu estava no final do curso de Direito, faltando um ano para concluir o curso. Já tinha passado na UAB, mas já estava bem firme que não queria advogar, por medo, realmente, por não saber como iria me inserir no mercado. E pensei, não, então vou querer concurso público. E aí, no final, nesse último ano de faculdade, fui olhar as possibilidades e comecei por eliminação. O que é que eu não quero? Acho que um principal fator para mim que sempre foi muito decisivo, aquilo que eu não quero não me desperta paixão, não me desperta vontade, não dá, não dá, né, enfim, não dá ânimo para fazer. Então, eu comecei a eliminar. Eliminei todas as carreiras policiais, primeira coisa, porque eu disse, não, um teste de aptidão física eu fico reprovado, com certeza. Depois comecei a eliminar as carreiras fiscais, porque não, eu fui para o direito, porque eu não queria cálculo na minha vida, já que eu não quero números, então também não quero nada fiscal, que vai ter que mexer muito com isso. Não tinha paixão pelo direito do trabalho, então todas as carreiras trabalhistas eliminei também, tudo aquilo que envolvia muito direito do trabalho, e fiquei, então, após... E eliminei tudo relacionado à advocacia, porque eu pensava, poxa, se eu não quero advogar, a carreira de advocacia pública não faz muito sentido, a defensoria pública também não faz sentido, que é advocacia em si. Então, fiquei entre magistratura e Ministério Público. Na época, eu estagiava no Ministério Público, eu sou ex-estagiário do Ministério Público do Piauí, então eu já estava estagiando no órgão, estava apaixonado por aquilo, só que nesse último período também, quando eu comecei o último período de Direito, apareceu uma seleção no gabinete do desembargador Paes Landim. Esse-professor, ele pediu, esse professor da Federal, ele pediu indicação para um professor que tinha sido aluno dele, a indicação dos melhores alunos que ele tinha para fazer um teste seletivo para o gabinete dele, tinha uma vaga aberta, e foi assim que eu ingressei no Tribunal de Justiça. Então, eu já estou até antecipando outra coisa, né? Que isso foi antes de eu me formar. Então, toda a minha preparação foi trabalhando e estudando. Passei todo esse período estudando. E fiquei muito indeciso, realmente. Na época que eu passei no Ministério Público, eu achei a atuação muito interessante, gostei bastante como estagiário, e já estava do lado daquele que decide, né? Eu estava fazendo trabalho agora do lado da visão da magistratura e também estava gostando, então estava muito... Estava parelho ali, né? Nesse Ian, mas me conta quando que você começou a estudar para concurso, né? Porque você está me falando aí de um período em que você estava na faculdade trabalhando nesses dois órgãos, Ministério Público e depois dentro da magistratura, mas estudar para concurso propriamente dito. Você disse assim, não, agora eu vou parar, agora o jogo começou. Quando foi que isso aconteceu? É interessante isso, porque a gente faz uns projetos muito, muito inocentes antes de começar a estudar. Em julho de 2015, então há 7 anos atrás, eu estava nesse momento da minha vida. Eu tinha acabado de ingressar no Tribunal de Justiça, na assessoria, saí do Ministério Público para ir para o TJ, para a assessoria, e já ia me formar, aí eu tracei uma estratégia, eu quero carreira jurídica, MP ou magistratura. As duas exigem prática jurídica, 3 anos. Eu não sei porquê, mas naquela época eu disse o seguinte, todo mundo falava bem, na realidade, né, de analista de TRE. Então eu tracei uma meta na minha cabeça naquele momento. Eu vou estudar para ser analista de TRE, da Justiça Eleitoral, em um ano no máximo, mais ou menos, eu vou estar aprovado, passo o restante do período nesse cargo, adquirir a prática jurídica aí, e daí eu vou estar para minha carreira com mais tranquilidade. Foi esse projeto que eu fiz, tudo muito desenhadinho. Aconteceu que comecei, de fato, a prestar concurso de analista de TRE nesse período, então eu nunca fiquei sem estudar. Esse é um ponto da minha trajetória bem interessante, eu nunca fiquei sem estudar, por mais que não estivesse estudando para a carreira jurídica. Em julho de 2015, quando eu comecei a trabalhar, eu já estava focado também em estudar para analista de TRE e comecei a fazer provas. Nesse finalzinho, nesse ano de 2015, eu prestei alguns concursos de TRE, de analista,
E até na lista do TJPI também eu prestei. Eu já estava numa fase, foi mais ou menos quase um ano prestando esses concursos. Antes de me formar, até me formar. Eu me formei no início, em fevereiro, fevereiro de 2016. Quase um ano prestando analista de TRE, e analista de TJ, enfim. E eu estava chegando no ponto, Caio, que eu estava quase gabaritando as matérias jurídicas e ficando muito mal nas matérias não jurídicas. Aí Uhum. bateu aquela, poxa, estudei tanto direito para estar sendo reprovado em concurso por conta de informática. Foi desanimador. Uhum. Aí foi quando eu decidi, então, em fevereiro de 2016, logo assim estava formado, por uma influência muito positiva, muitas amigas, muitos amigos próximos, estudando para advocacia pública. Uhum. Eu também tive uma decepção de relacionamento, uma decepção amorosa. Isso guiou muito meus estudos. Acabou acontecendo de forma episódica também, estava tudo muito, muito relacionado. Por exemplo, no primeiro momento, eu não quero estar para análise de TRE, inclusive ter TRE Piauí, ter não sei o quê, porque eu quero ficar em Teresina, e quero ficar aqui perto, quero ficar no meu estado, então vou fazer esses concursos para ficar em casa. Terminei Uhum. relacionamento, não, já não quero mais ficar aqui, quero ir embora agora, mas também não quero mais ir embora como analista. Agora vou procurar uma carreira que seria mais fácil de estudar. E aí foi quando eu Uhum. comecei a estudar para advocacia pública. É, Só um e, minuto aí, Ian. ah, Aqui nós vamos ter que cortar porque tocaram a campainha aqui, mas de boa. Aí depois a edição lá corta lá. Deixa eu ver, se for só pra assinar, eu assino logo aqui. Eita, meu Deus do céu. Mas, mas não tem o que fazer, virei síndico aqui do Aldebaran ainda. Acredito. Mas bora lá. vamos lá, voltando. Aí você estava comentando, Ian, que teve essa decepção, né? Enfim, vamos lá. Uhum. E decidi, então, estudar para advocacia pública, até porque algumas influências próximas, algumas amigas, hoje todas procuradoras, Uhum. estavam estudando para advocacia E a pública. maioria é aluna minha, viu? Sim, a Gabriela, a Gabriela, Laís, todas as uhum. alunas suas. E Thaís. fui muito influenciado, inclusive, por elas, assim, de orientações, de como estudar, o que estudar. E nessa época, inclusive, fiz aquela base muito boa. Na época de analista TRE, eu estudei muito. Constitucional, administrativo, e principalmente muito eleitoral, né? Nessa Uhum. época que eu me envolvi para a advocacia pública, passei quase 2 anos, Caio, estudando para advocacia pública. E aí eu fiz muito aquele quadripé, processo civil, tributário, administrativo, constitucional, eu Uhum. estudei muito essas matérias. E comecei a viajar para fazer prova, eu nunca parei de fazer prova, eu sempre gostei muito de ter um horizonte adversário. Eu sou Uhum. uma pessoa também que se move muito por Desafio. desafio. Preciso estar sendo desafiado. Se eu estou na zona de conforto que não está aqui, que não promove desafio, não me apetece. Acabou que cheguei a ficar um ponto do corte para a segunda fase de procuradoria, de um concurso de procuradoria. E eu então já estava meio que afiando. Estava ruim, especialmente naquelas matérias que eu não era forte, ou naquelas Uhum. matérias que eu não gostava de estudar, principalmente Trabalho, vocês ambiental, trabalham, né? trabalho, processo de trabalho, um pouco de ambiental urbanístico, essas coisas bem específicas, né? E sabia que era letra de lei, sabia que tinha que estudar, mas não queria. Até Uhum. que eu fui fazer, agora não lembro qual foi a procuradoria, era em Belo Horizonte, não lembro se era, acho que acredito que era do município mesmo, Era. era, nessa época era do município. 2017. Foi 17 isso? Foi. 17, Foi, 18 no máximo. 17, 18, por aí. Quando eu tive um grande insight, eu disse, não, eu não quero mais prestar concurso para advocacia pública. Eu estou basicamente, foi 17. Eu estou há 2 anos para completar minha prática jurídica, passei esse último ano estudando, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, para completar minha prática jurídica. Eu já não estou estudando essas matérias porque não está me dando vontade, porque poxa, se eu passar,
carreira é interessante, a remuneração é boa, eu vou me acomodar. Eu sei que eu vou me acomodar. Então, eu fui muito consciente, vou parar de prestar concurso para a advocacia pública. Aí, no segundo semestre de 2017, início de 2018, tive uma questão de saúde que me impediu de estudar. Foi o período que eu menos estudei. Não parei completamente de estudar, mas foi o período que eu menos estudei. Novamente, uma questão de relacionamento com saúde, enfim, foi um período bem complicado. Não consegui estudar. E em 2018, aí a ficha caiu. Poxa, estou há um ano. Isso era o quê? Primeiro semestre de 2018. Abril, maio de 2018. Estou há um ano de completar meus 3 anos de prática. Eu tinha colocado isso como meta. E, como assim, eu fiz esse trato comigo mesmo, vou chegar lá e não vou estar competitivo? Não, isso não está certo. Então, você, na sua cabeça, você traçou um plano de aprovação aí de 3 anos pós-formatura, né? Que é exatamente os 3 anos da prática. Os 3 anos da prática. Eu coloquei isso na minha cabeça, mas durante esse período, acabou que eu fiquei mudando, né? O primeiro ano foi para analista de TRE, o segundo ano estava na advocacia pública. E aí, quando eu fui decidir que agora ia focar realmente toda a minha energia, canalizar energia para a magistratura, eu já comecei, olha só que não lógico. Isso era junho, mais ou menos, de 2018. Eu vou fazer, me inscrevi. Assim que eu decidi, saiu TJ Minas, concurso TJ Minas, e tinha um concurso de TRF também, que tinha esse detalhe, eu não tinha comentado. Eu tinha decidido que eu queria ser magistrado federal. Magistratura federal eu queria fazer. Por quê? Pela lotação. Simplesmente era por conta disso. Não, magistratura federal tem uma lotação interessante. Aí eu fui fazer a prova de magistratura federal em São Paulo, em junho de 2018, desse TRF. Fui fazer a prova, não foi horrível, assim, fiquei entre perto de 60% para ser a primeira prova de magistratura. Até tinha um tanto de semelhança com o que a gente estuda para a procuradoria, né? Algumas coisas. E olha que legal, não tinha trabalho no processo de trabalho, então achei que ia ser mais interessante. Mas aí logo em seguida saiu também esse concurso de magistratura estadual, TJ Minas. E eu fui a um casamento. Eu fui a um casamento de um amigo, que inclusive é procurador, o Aníbal, seu ex-aluno também. Mato Grosso. Exato, Mato Grosso. E aí, nesse casamento, eu encontrei com outro concurseiro que, na realidade, tinha assumido já como juiz da Paraíba. Eu virei para ele, e essa conversa foi muito decisiva para mim. É incrível. Para ele, acho que foi bem trivial, né? Mas por isso que eu me preocupo tanto com aquele que a gente comunica, porque pode mudar realmente o curso de algumas histórias. Ele falou assim, poxa, Ian, mas eu falei que estava estudando para a magistratura federal e qual conselho ele poderia me dar? Ele me respondeu 2 coisas, Caio, que eu implementei bem para mim. A primeira reflexão que ele fez foi, Ian, se você trabalha na magistratura, na área estadual, na justiça estadual, por que você está estudando para a magistratura federal? Você não gosta da matéria estadual? Eu parei para refletir, poxa, eu gosto muito da matéria estadual. Foi o primeiro estalo, abri meus horizontes para isso. Tanto é que nesse período já me inscrevi para TJ Minas. E a outra pergunta, aí ele me deu a dica. Olha, você quer passar em concurso público? Vou te dar uma dica. Ele pegou uma caneta, aí mostrou, tá vendo essa caneta? Comece a marcar X, a responder questão a partir de hoje. E só pare no dia que você assinar seu termo de posse. O último X é da linha lá do termo de posse. Entendeu? Aí eu entendi. Eu comecei a fazer questões também, assim, incorporei mais essa resolução de questões. Acabou que circunstâncias outras, motivos outros, alguns problemas até do trabalho, o CNJ estava cobrando muita produtividade nessa época da unidade que eu trabalhava, cobrando produtividade, tinha assumido também a chefia de gabinete, além dessa área, da área jurídica propriamente dita, estava meio desiludido com a própria justiça, no sistema no sentido de, poxa, o CNJ só quer produtividade, Qualquer número. Cobrar, só quer número, não se importa com qualidade, enfim. Mas fui. Acabou que eu não estudei nada, estava com o estudo que eu tinha bem capenga e fui fazer TJ Minas. Eu utilizei essa prova, voltei dessa prova, fiquei a 10 pontos do corte, 10, 15 mais ou menos pontos do corte. Isso, setembro de 2018. Voltei dessa prova,
com a seguinte constatação: tá, não é impossível, mas gostei mais das matérias específicas da magistratura estadual que da magistratura federal. Achei mais interessante estudar ou resolver questões de ECA, de Consumidor. consumidor, do que questões de internacional, de previdenciário, enfim. Então, acho que a magistratura estadual é o caminho. Só que me veio uma grande constatação, uma grande deficiência, uma grande defasagem. Eu não sei direito penal e processual penal. Eu não sei. Eu olhei para a minha prova, analisei de forma estratégica, né? Civil e processo civil é o que eu vivo no dia a dia do meu trabalho. Tá? O gabinete que eu trabalhava era civil, estudei em processo civil também, né? Eu estudei para advocacia pública. Constitucional, administrativo e tributário, que é o grupo 3 lá da magistratura, grupo 2 grupo 3, estudei muito também na época da Procuradoria. Então, esse estudo estava bem, bem competitivo. Eleitoral, tinha estudado bastante na época de analista. Então, o que estava faltando eu estudar, de fato, no edital? Ambiental, eu tinha já visto algumas coisas também na época. Estava faltando, eu não sabia e realmente tinha uma grande dificuldade em penal e processo penal. Além de ECA, que eu nunca tinha estudado. Não tinha estudado realmente a fundo. Mas o que eu percebi, penal e processo penal é meu calo. Enquanto eu não resolver isso, não vai adiantar. Vai ter um dia na prova de juiz que a segunda fase é uma sentença penal, criminal, eu vou ter que saber direito penal. Se eu fizer MP, penal é mais importante, também muito importante. Então eu preciso saber penal e processo penal. Parei, tudo que estava fazendo, parei realmente meus estudos, comprei um isolado de direito penal. Eu já tinha tentado estudar muito penal sozinho, não estava conseguindo, até que encontrei um professor didático e fui fazer um curso com calma de penal. E daí, terminando penal, engatei outro processo penal. Isso Se foi o quiser, pode segundo. falar o nome do professor, Ian, não tem problema não. Não tem problema não, Pode né? dar os créditos. Isso, sim, mas olha que interessante. Eu voltei dessa prova em setembro de 2018. Então, foi bem aí, depois da prova, que eu utilizei como diagnóstico, eu comecei de fato a estudar. Setembro de 2018. Eu não Uhum. tinha passado em nenhuma prova ainda. Foi a minha primeira prova de magistratura que reprovei, sem saber penal e processo penal. Tá, eu parei e disse, não, vou dar um tempo, vou estudar essas disciplinas. Aí fiz o curso, já que, então, penal foi com o professor Gabriel Habib, didática Uhum. excelente, realmente consegui me encontrar com ele, montar um caderno dele. Uhum. Eu entendi que já tinha tentado muito livro de penal, muito livro, não ia. PDF, não ia. Não ia porque não é que os materiais eram incompletos, é só uma questão de didática. Como é que eu escolho o material que eu vou estudar? Isso foi muito estratégico. Eu não Uhum. peguei, durante minha preparação, uma coisa completa e única. Tem que ser tudo por aqui. Eu ia vendo muito qual era a minha dificuldade Exatamente. e, Exatamente. e o nível de didática que eu precisava. Poxa, eu Uhum. já estudei muito. E na faculdade, eu também fui um bom aluno. Então, eu tinha lido bons manuais, bons clássicos, em constitucional, por exemplo. Então, eu conseguia, nesse estudo, realizar por PDFs. PDFs era Uhum. tranquilo para eu estudar constitucional, enfim. Mas penal eu precisava fazer isso. Parei. Outubro, novembro, início de dezembro eu concluí esse curso, aí comecei um de processo penal e fui fazer em dezembro a prova de juiz São Paulo. Foi a grande tirada de chave. Essa prova, eu não posso deixar de falar dessa prova. Seria a minha Uhum. segunda prova de magistratura estadual. Uhum. Nesse meio tempo, em outubro, quando eu disse que ia estudar para penal, enfim, saiu a edital de promotor de justiça do Piauí. Prova em casa. Poxa, meu foco é magistratura, tanto é que até sendo a toga, né? Uhum. Mas prova em casa, não, prova em casa eu tenho que fazer. Né? Por ser em casa. Foi essa a minha visão. Vou fazer uma prova por ser em casa. Então eu viajo quilômetros para fazer provas em outro lugar, porque aqui tá. Então, vou fazer essa prova de Ministério Público aqui do Piauí. Tinha decidido isso, mas, sabe, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ambição. Uhum. Eu estava muito tranquilo. Até porque eu pensava, não, meu foco é magistratura. Não sou obrigado a passar nessa prova do Ministério Público. Uhum. Fui fazer a prova de juiz de São Paulo, Caio. Isso é dezembro de 2018. O que eu tinha conseguido fazer de fato? Eu tinha conseguido terminar de estudar penal e tinha começado um curso de processo penal. Não tinha nem finalizado ainda esse curso de processo penal.
E não tinha revisado mais nada das outras matérias. Não, mas tá, eu vou analisar como eu vou me sair na prova, principalmente penal, para ver se realmente deu certo, para ver se o remédio funcionou. Acabou. Foi o que aconteceu. Eu perdi essa prova. Eu não fiz a prova, não consegui fazer a prova. Eu perdi a prova, Caio. Olha que erro de iniciante, de principiante, assim. Eu cheguei lá, fiquei razoavelmente perto do local de prova, acordei normal, a prova era à tarde, a prova era 1h da tarde. Aí peguei o Uber, meio-dia, só que tinha muito trânsito, enfim, almocei, fui descansado. Consegui pegar o Uber, estava indo para o local de prova. Quando eu já estou assim, a uns 500 metros do portão, eu olho para o relógio, 12h30, uma galera correndo. Aí eu virei pro motorista do Uber e comentei assim, tá vendo? Concurseiro é tudo desesperado. Ô bicho desesperado, concurseiro. A prova é 1h da tarde. São 12h30. E tá todo mundo correndo para que esse desespero. Continuei, Caio. Tava tranquilo lá dentro do Uber. Ele andou mais um pouco, aí eu parei, desci, enfim. Na hora que eu chego, portões fechados. Eu olho pro relógio, 12h33. Aí eu, não abriu ainda? Perguntei, inocente, né? Aí falaram, não, os portões já foram fechados, fechavam meia hora antes. Aí eu, como assim? Onde é que estava escrito isso? Eu não sabia. Aí falaram, não, estava no edital de convocação. Ia fechar meia hora antes. Aí teve até um episódio engraçado nesse momento. Uma pessoa, e chegando mais gente. Muita gente que não percebeu, muita gente perdeu a prova realmente. Aí um gritou assim, vamos pular o muro. Aí eu falei, gente, mas isso não é crime, se todo mundo pular não é crime não. É desobediência civil, né? A mentalidade, tá vendo? A mentalidade da galera. Enfim, aceitei, mas fiquei muito chateado. Eu fui pra Avenida Paulista passear, uma amiga minha que estava conversando comigo foi fazer a prova comigo, ela também perdeu esse concurso, e ela disse que já estava no local de prova, ela saiu para lanchar. Aí voltou e os portões tinham fechado. Ian, me conta só uma coisa aqui antes de você seguir seu relato, que é um ponto importante e que, curiosamente, tu parece que falou da minha boca, assim, que se falou sobre penal e processo penal é o que eu falo e falei ontem com uma aluna, inclusive. Primeiro insight, você teve uma percepção muito real sobre si mesmo. Você teve um autoconhecimento muito forte sobre si mesmo. Poxa, eu não estou bem nisso aqui. Eu já li isso, já fiz aquilo outro, não deu certo. Preciso de outra coisa. Aqui eu falo até assim, você precisa experimentar outras percepções sinestésicas, né? Se você está só lendo, você precisa ouvir, você precisa ver, enfim. E um segundo insight que você nos deu aqui, que também eu falo exatamente como você falou, é a ideia da videoaula. Aqui eu sempre digo, videoaula para a gente é remédio. Você usa um remédio quando você está doente. Leu o texto, não entendeu? Vamos tentar uma videoaula. E aí você para tudo que está fazendo para resolver com prioridade de pauta a tua deficiência. Não é o curso A, B ou C que vai dizer o que você é. É você que tem que refletir sobre si mesmo, saber qual a tua deficiência e procurar um meio de resolver essa deficiência. E esse meio que resolve, geralmente é algo diferente do que você já faz. Porque o que eu vejo, e eu recebi um relato, Ian, até curioso, de uma aluna que está tentando passar em concurso público, tem mais ou menos 6, 7 anos, e ela mesma me falou que não gosta de estudar lei seca, que não gosta de determinadas disciplinas e que por isso ela não passa. Então ela já me deu a resposta. Ela sabe o que tem que fazer. Então basta que ela faça. Então geralmente os remédios passam por algo diferente. Passam por mudanças. Passam por algo que você não faz. Se você está 6 anos fazendo a mesma coisa ou não fazendo a mesma coisa, é lógico que você precisa mudar. Né? E aí foi o que você fez. Poxa, eu me conheci, entendi que eu estou fraco nesse ponto, já vi texto, já vi PDF, já vi tudo, não deu certo, vou procurar um remédio. Foi lá e procurou uma videoaula que eu achei fantástica essa tua ideia.
Tem duas coisas, Caio, que nessa tua fala, nesses pontos, que eu gosto de complementar. Deixa eu abordar, então, um pouco mais sobre isso. Mas me lembra do episódio de Perder São Paulo, que nesse Uhum, momento, minha mentalidade virou. Foi o ponto que uhum, você perguntou, né? Naquele momento, na verdade, eu fui aprovado. Mas eu volto já para esse relato. A primeira coisa é que eu considero videoaula não só um remédio. Eu considero ela um antibiótico, sabe? E você considerar que é antibiótico ainda dá para fazer uma metáfora ainda mais completa. Por exemplo, você toma antibiótico porque você gosta? Não. É porque os outros remédios não eram eficientes e aquilo é porque uhum, é bacteriano, precisa realmente do antibiótico. O antibiótico é necessário. Você toma um antibiótico, você pode simplesmente pegar o vidro inteiro e virar? Não, você não pode fazer. Feito uma overdose, ele não vai funcionar. Ele precisa de uma cadência, precisa da uhum, quantidade certa. Então, uhum, alguns insights que eu gosto muito de destacar por exemplo, videoaula não é para ser maratonada. Videoaula uhum, não se deve maratonar videoaula, se maratona uma série. Mas, poxa, se eu estou com dificuldade, se eu estou com defasagem numa disciplina, que eu já tentei ter contato por diversos outros meios, todos eles foram ineficientes, e agora eu estou pegando remédio mais forte. Por que é mais forte? Porque é um professor conversando comigo. Eu posso pausar, eu posso. vai exigir mais tempo também, né? Vai exigir mais Mais tempo, paciência, mais paciência. controle de E ansiedade. tudo isso se resolve com a videoaula, mas de fato tem que ser de uma boa didática, que você se identifique realmente com o professor. E isso é importante. Eu sempre que recomendo videoaula, ou até quando eu ia fazer videoaula, eu procurava muito no Instagram do professor, no YouTube, ver ele falando, ver se criava essa conexão também. Porque Uhum, às vezes não dá esse link. Eu ficava muito chateado. Poxa, todo mundo disse que aprendeu penal com maçom, o manual do maçom. Todo mundo disse que leu maçom de capa a capa, aprendeu penal. E eu leio e não consegui aprender. O que eu tenho de diferente? Aí é simples, o que eu tenho de diferente é a minha bagagem. Na faculdade, eu não tive direito penal. A parte geral não foi dada. Meu professor entrou de licença, faculdade pública, entrou de licença. Apareceu outro professor na última semana do semestre. Ele fingiu que ensinou, a gente fingiu que aprendeu, saí com média 10 em penal, mas uhum, não tinha aprendido penal. Então, eu fui muito consciente nesse aspecto, né? uhum. Então, realmente realmente, Caio, uma questão de autoconhecimento. A aprovação é autoconhecimento. Não dá para a gente estudar no piloto automático. Eu estava muito frustrado, especialmente quando eu estava estudando para a procuradoria. Eu fiquei muito frustrado porque cheguei num momento que eu estagnei. E aí eu fui pesquisar e tentar entender, e nessa época eu estudei muito sobre como estudar. Eu estudei muito sobre como estudar, porque eu estava Uhum, buscando assim, o que é que está faltando aqui? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Até que eu percebi que eu não estava motivado. Estava me faltando motivação para estudar de fato aquilo que eu não gostava. Aquilo uhum. que não era, enfim, a minha área. Mas Mas é de volta lá fato para a isso. Avenida Paulista agora, que você estava na Avenida Paulista. A grande virada. Esses 3 minutos foram minutos da minha aprovação. Eu fiquei muito chateado. Eu virei para mim e disse o seguinte: Ian, não dá. Como é que você quer ser juiz e tá perdendo prova por horário? 3 minutos, cara, chegando atrasado, perdendo prova por horário, não dá. Cadê o compromisso? O compromisso mais básico. Você tá sendo reprovado porque, por tempo, tinha virada de ano comprada, cancelei. Carnaval em Salvador, em 2019, cancelei também. Cancelei tudo, disse agora você só viaja para fazer prova. Eu comigo mesmo, sendo bem rígido, sendo duro. Vou Uhum, completar meus 3 anos de prática, não vou estar competitivo ainda, não dá certo. Agora estudo é prioridade. E aí, Caio, foi voltando de São Paulo para Teresina, estudando ainda mais. Concluí meus estudos de penal, de processo penal. Penal tinha concluído, né? Revisei, terminei processo penal. Fui fazer TJ Bahia, em janeiro de 2019. Janeiro de 2019, fiz TJ Bahia, fui bem. Penal e processo penal. Penal e processo uhum, penal, fui bem, fiquei feliz. Fiquei ainda assim a uns 7, 8 pontos do corte. Eu tinha a prova do MP Piauí, a primeira fase, em 40 dias, né? Um pouco mais de um mês só, cara, um pouco mais de um mês. Voltei da prova, mas com diagnóstico. Foi que eu percebi, tá?
Nas principais matérias, e eu chamo de principal, aquelas que caem mais, eu estou bem. Penal e processo penal eram aquelas maiores que eu estava com dificuldade. Fui muito mal aqui em consumidor, de fato eu tinha ido péssimo em consumidor, eu tinha lido o CDC inteiro. Fui fazer a Uhum. prova, né, tranquila, vou Foi o gabaritar STJ. consumidor. Acertei uma de 8, cara. Aí eu fui estudar a prova, né? Porque, assim, as provas são um grande diagnóstico. Existe diagnóstico melhor do que fazer prova, do que fazer questão? Tá dizendo lá o que você precisa melhorar. Então eu fui ler a prova e entender. Poxa, CESP em consumidor só cobra jurisprudência. Eu esgotei a letra da lei, mas eu não estudei jurisprudência. Então eu vim comer com farinha agora a jurisprudência. E foi incrível. E, Uhum. enfim, não só esse ajuste, revisei todas as matérias pequenas, mas eu já estava bem em civil, processo civil, consumidor, penal e processo penal, administrativo, constitucional, essas maiores. Difuso e coletivo não estudava muito, mas peguei o material para estudar difuso e coletivo, eu sabia que era matéria específica dessa carreira. Não peguei nada de institucional, para ver como Deus realmente escreve muito perfeito, né? Porque a última vez que eu tinha estudado institucional foi quando eu estudei para o concurso de Estágio. estágio do MP. E as questões eu gabaritei institucional, lembrando da minha vivência como estagiário e de quando eu estudei para lá. Uhum. Deu tudo certo. Acabou a primeira vez, fiz uma primeira Essa primeira fase, fase foi quando? Essa do MP Piauí? final de fevereiro, assim, a prova ia ser, meu aniversário é 14 de fevereiro, a prova ia ser na semana do meu aniversário. Acabou que eles adiaram uma semana, coisa assim. Eu ganhei uma semana a mais de estudo, estudei tudo, cara. Até no dia do meu aniversário eu estava estudando. Eu tenho um diário de estudos que registro tudo. Estudei Uhum. no dia do meu aniversário, em janeiro, dia 23 de janeiro, aniversário da minha irmã. É, parei para almoçar com ela, mas estudei também, eu tenho tudo anotado. De 30 Como a era 31. que. Vamos lá, vamos pegar essa janela aí que você está mencionando aí para a gente falar um pouco sobre a tua rotina. Quando você fala, estudei muito, e quando você fala que anotava os teus estudos, como é que funcionava isso? Primeiro, Ah, qual que era a tua rotina? tá. Era Não, é porque de 4 horas, eu 5 horas, enfim. eu criei, a partir de outubro, na realidade, naquele momento que eu falei que ia começar a estudar com muita constância, eu criei um instrumento, para mim, crucial, se chama Diário de Estudos. Em vez de planejar, em vez de pegar um programa de meta completa, até porque eu sabia que eu não precisava fazer a base em tudo, eu sabia que era algo mais pontual para fazer, eu decidi registrar o que eu estava fazendo e não o que eu ia fazer. Então, terminava o dia, sempre colocava nesse diário de estudos o que eu tinha feito. Em doutrina, que matéria, o que foi que eu fiz, quantas questões, meu acerto. Então, fui anotando tudo isso para ir me monitorando. Uhum. Como eu sempre trabalhei e estudei, era em média de 4 a 5 horas por dia. De Eu fiz estudo. uns. De, é, E esse diário, tu gastava quanto tempo? não, para anotar, Sim. 5 minutos, é coisa rápida, assim, eu ia anotando no Uhum. papel, mas eu sempre passava porque eu sou muito de ver, eu precisava ver. Se eu não ficasse vendo, eu me senti muito desmotivado, e isso foi muito importante para mim quando eu me vi aprovado para a segunda fase. Quando eu me vi aprovado para a segunda fase, mais até para a prova oral, já dando um pequeno pulo, mas Foi a tua primeira aprovação em primeira fase, né? para a minha primeira aprovação. Mas assim, ela destravou. Eu passei para outras segundas fases, nas outras duas provas seguintes que eu fiz para magistratura, eu passei. Uma foi 2 semanas depois, TJ Paraná, nota de corte foi 80, eu nunca esqueço. Eu estava fazendo 80. Isso foi primeiro final de semana de março de. Aliás, né, ela foi em março, foi isso mesmo. Foi em março, uma semana depois de intervalo, basicamente, entre Uhum. Piauí e Paraná. Essa do Piauí, tu lembra a nota de corte? Foi, foi 62, 63. Eu passei com 2, 3 pontos acima do corte para a segunda fase. Uhum. Mas, assim, foi um crescimento grande. Não, foi 70. Ah, não vou lembrar, Caio. Não vou lembrar. Uhum. Foi 70 e alguma coisa. Foi. Acho que 73, 74. A nota de corte foi 69, uma coisa assim. Mas eu fiz Uhum. 80% da prova 2 semanas depois no Paraná. É Uhum. isso. E aí também teve TJ Acre, que foi no final do mês. Eu tive uma fase, entre aspas, muito boa, muito positiva. Eu colhi muitos frutos. Passei na primeira fase, passei para várias.
Assim, sempre estou nesse período, né? Em torno de 4, 5 horas, conciliando trabalho e estudo. Fiz adaptação na minha rotina. Era muito... Foi a época que eu decidi começar a treinar de manhã. Até que eu fiz com a ajuda da psicóloga na época, enfim. Porque, olha como é que era. Eu trabalhava de manhã, esse horário de 2 a 4 horas da tarde para mim era horrível. Nunca gostei. Teresina é muito quente nesse horário. Então, mesmo no ar-condicionado não era quente, eu não conseguia pensar nesse horário. Então, assim, eu decidi não lutar contra mim mesmo. Nesse horário eu vou descansar, não vou estudar de 2 às 4 horas, até porque tinha trabalhado já. Eu começava a estudar 4 da tarde, minha academia, o treino era tipo 8 horas da noite. Aí 7 horas eu parava. Aí não, Ian, não tá dando certo. Eu tava estudando de 4 até 7 da noite, 3 horas por dia, sendo que tinha Uhum. muito mais oportunidade, tinha como explorar esse tempo melhor. Aí eu joguei o treino para amanhã, comecei a treinar às 5h30 da manhã. A atividade física para mim foi sempre fundamental, nunca abri mão de atividade física, mesmo reta final. Eu sempre falo que eu não treinava para ficar com um corpo interessante, era só para sanidade mental. Era muito mais Para para a ficar com a mente do que para o cabeça corpo. interessante, né? Cabeça interessante. Era meu momento assim de relaxar realmente, de ter contato com pessoas que não estavam estudando. Tanto é que nessa época eu preferi CrossFit. Era uma coisa em grupo, porque eu precisava desse contato social. Porque o estudo é muito solitário, né, Caio? Muito, muito, Uhum. muito solitário. Então, ter esse momento de ter contato com outras pessoas, enfim. Aí, quando eu fiz esse ajuste, foi muito bom. Eu começava a estudar 4 ou 5 da tarde e até 10h30, 11 horas da noite, Tu tranquilo. cronometrava, Ian? Nunca fui de cronometrar de forma muito rígida. Eu sempre cronometrava o tempo que eu estava gastando naquela fonte. Então, assim, vou estudar lei seca. Vou estudar lei seca por 1h30. Então, eu sentava, botava um cronômetro de 1h30 virado, distante de mim, e ficava lendo lei seca por 1h30. Tocava, aí eu mudava para outra fonte. Agora eu vou ler jurisprudência por mais 1 hora. Virava o cronômetro Uhum. e deixava lá. Eu não dei muito certo, Caio, com método de número de páginas, sabe? Assim, tem que ler 30 ou 40 páginas, porque isso era muito variável. 40 páginas de constitucional fluía de uma maneira, processo civil brincava, mas 40 páginas de, não sei, pior que eu gosto de tudo. Depois que Dá aprendeu o mais penal, né? até penal, processo penal eu posso gostar também, depois que a gente aprende realmente, assim, tava fluindo, né? Eu acho que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. A verdade é essa. A gente Uhum. não gosta daquilo que a gente não conhece, né? E depois que passei a gostar, não tinha nenhuma matéria assim, detesto. Nunca Uhum. gostei realmente assim, de decorar lei ambiental, por exemplo. Mas Uhum. entendi que é a regra do jogo, que é isso que tem que ser feito para fazer. Então, Entendi. meu tempo médio de estudo sempre foi esse. E sempre trabalhando e estudando. Me vi aprovado para a segunda fase pela primeira vez. Uhum. E agora? Nunca fiz segunda fase, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser essa prova? E concurso CESP, tu sabe como é, né? Rápido, é coisa de 30, 40 dias, não tem muito tempo nem para Uhum. pensar. Mas eu não, vou pegar um bom curso com correção, eu preciso de correção nesse primeiro momento, eu preciso treinar e simular muito. Nessa época usei férias. Acho que em trabalho e estudo é muito importante guardar um período de férias e folga para viajar para fazer prova, para dar intensificada quando é necessário. E teve um período que eu cheguei a estudar, Caio. 8, 10 horas por dia. Mas assim, é insustentável. Foi algo que eu Sempre fiz somente assim, pré-prova, né? 1, 2 semanas que eu Uhum. consegui, porque você pega um simulado discursivo para fazer, leva o quê? Leva um turno inteiro de estudo, né? Uma prova leva Uhum. isso, e é uma prova com várias fases, então, para você ir simulando, gastava muito tempo. Foi o período que eu mais estudei, mas mais dessa questão de tempo, né? E, certo, eu tô, Segunda tá fase. escutando? Segunda fase, estudo de segunda fase. E aí, nesse estudo de segunda fase, eu já estava em 3 segundas fases ao mesmo tempo. TJ Acre, TJ Paraná e MP Piauí. Aí eu, poxa, que coisa boa. Agora como é que eu vou Uhum. conciliar esses 3 estudos? Mas vamos lá, por ordem de calendário mesmo. O que é que vem primeiro? Primeiro vinha MP Piauí. Então, estudei muito para MP Piauí. Novamente, foquei naquilo que era mais minha dificuldade. Poxa, eu não sei fazer. Eu nunca tive experiência com processo criminal. Então, eu estudei muita peça criminal, dei esse grande foco.
Uhum. Não tive problemas. E já tinham me dito isso no passado, pela forma como eu estudei. Uhum. Pelo bom estudo de jurisprudência que eu tive, acho que a segunda fase é muito jurisprudência, realmente. Você tendo um Uhum. bom domínio de jurisprudência, o trabalho. No trabalho, eu escrevia muito. Estava muito acostumado a escrever 50, 60 laudas no voto, na análise. Então, acabou que escrever, ter essa articulação de raciocínio não era um grande problema para mim. Uhum. Então, a segunda fase, de fato, não foi algo que eu tive dificuldade, graças a Deus. Mas, Uhum. novamente falando de mentalidade, cheguei para fazer minha primeira segunda fase, MP Piauí, abril, final de abril. Foi final de abril. Não, foi final de março. Foi final de março, foi uns 40 dias só da prova. Eu lembro que era aniversário da minha outra irmã. Nós somos três, janeiro, fevereiro, março. Eu lembro que eu não participei da festinha dela porque tinha prova. Enfim, chego na prova, chego lá, primeira prova de segunda fase, cheguei com a mala, Caio. 7 vai de Merco. Não vou perder essa prova por falta de vai de Merco. Sentei para fazer, tirei meu vai de Merco lá, ajeitei todo meu espaço. Aí um candidato estava na minha frente, começou assim, estava conversando com outro, né? E Uhum. aí, cara, tipo, como se ele já se conhecesse, né? De novo, tá? Ele, pois é, né? Mas você sabe, ninguém passa de primeira em segunda fase. Vixe. Concurso não se passa de primeiro e tal, tem que fazer várias vezes até passar, né? Eu ouvi isso, eu gelei. Não, ele tá falando algo que é verdade para ele, não é verdade para mim. Não, eu não recebo isso, né? Quem Uhum. disse que pode passar de primeira vez? Por que não pode? Aí, e tava sempre com aquela mentalidade, tá, Ian, você não precisa se cobrar, você estuda para magistratura. É em casa? É em casa, mas tu não quer MP, tu quer ser juiz. Eu tava conversando com minha mente, Uhum. porque Pra te se eu, tranquilizar, né? para me tranquilizar, para relaxar, para eu dizer, eu nem quero tanto, olha só. Uhum. Aí fiz a primeira fase, na saída da prova, a galera tava comentando, ei, vocês viram que tinha que escrever promotor de justiça substituto na peça, senão ia zerar e O tal. CESP tem essas pegadinhas aí que matam o concurseiro, viu? Nas Mas provas de procuradoria tem esse aviso e a galera sempre gera polêmica nos grupos, que eles colocam lá, escreva procurador do estado. Aí o pessoal bota às vezes só procurador ou só procuradora, né? Aí não, aí gera um burburinho nos grupos. Ah, vai ser eliminado, não vai ser eliminado. Eu estou aprendendo hoje que também nos concursos de promotor, MP, né? sim. Mas, enfim, eu fiquei tenso porque eu não lembrava se tinha colocado, se eu não tinha, fiquei com medo de ser reprovado. Eu, não, calma, já tá feito, bora lá. Pense na prova de amanhã, é isso que é importante. Aí voltei no outro dia, fiz a prova, sensação de dever cumprido, poxa, gostei. Foi uma boa experiência, dei meu máximo. Do Certified Mac só usei um, né? A gente sabe que só usa um mesmo e pronto, Uhum. mas aí tinha a segunda fase, tá. Aí saiu o resultado dessa prova, passei, tô na prova oral. Porque foi tudo muito rápido nesse concurso. Para o concurso acontecer, foi muito rápido. E olha que engraçado, que curioso. Eu tô te falando que a segunda fase foi em março, né? Eu colei grau oficial realmente em abril de 2018. Abril de 15, 2016. 16, né? Abril de 2019 saiu o resultado da minha prova de segunda fase do MP Piauí. Eu estava aprovada a metade da prova oral. Assim, cara, se fosse uma questão de 10 dias, para mais ou para menos, ia dar problema na minha inscrição definitiva, porque eu não ia ter os 3 anos. Mas Uhum. foi por muito pouco. E aí eu tinha acabado de completar a prática jurídica. Poxa, que alívio, tá? Uhum. Deu tudo certo até aqui. Consegui cumprir os 3 anos que eu tinha colocado como esse Uhum. marco, interno. Abri mão da segunda fase do TJ Paraná. Por quê? Porque coincidiu com o período da inscrição definitiva do Piauí. O Paraná ele tem uma lei local que não pode ter prova no sábado. Então a prova era domingo, segunda e terça. A inscrição definitiva no Piauí era segunda, terça e quarta. Assim, dava para eu chegar, dava para eu deixar um procurador, alguém constituído e tudo mais, mas primeira inscrição definitiva, concurso em casa, Para tu deixar na mão de outrem, né? eu não tive coragem, Caio, não tive coragem.
Nesse período, perguntei para um amigo também. Acho que boas amizades são muito importantes, né? Cara, eu tô nessa situação e tal. Ele me disse uma frase também que me ajudou a tomar muitas decisões. Ele falou assim: Ian, o concurso mais importante é aquele que você está mais avançado. O concurso mais importante é aquele que você está mais entendido. Eu estou na inscrição definitiva para a prova oral, vai ser, assim, tá difícil de conciliar com essa prova de segunda fase, então vá abrir mão dessa segunda fase. Não fui fazer, fiquei aqui, fiz inscrição definitiva, comecei a deixar para a prova oral. E aí veio aquela grande sensação realmente de, né, aquele sentimento de fraude, e agora? Foi nesse momento que eu peguei meu diário de estudos. Aí eu fui olhar tudo que eu estava fazendo, sabe, Caio? Porque, vê só, em outubro, de outubro para junho, maio, junho, dão quantos meses? 8? Por aí, né? Mais ou menos. Em 8 meses, eu saí da minha primeira prova de TJ, eu reprovei poucas vezes, né? Porque, enfim, fiz em poucas provas, foi tudo muito rápido. Às vezes, quando eu falo, fui aprovado, em 10 meses, mas eu estava aprovado, tinha acabado de prova oral. Mas eu não sou injusto de dizer que eu estudei só 10 meses. Não. Desde que eu me formei, eu estava estudando. Não foi sempre com foco de promotor de justiça, mas a gente pode ver que o estudo não se perde. O estudo não se perde. O que eu estudei para analista TRE foi aproveitado, o que eu estudei para advocacia pública se aproveitou também. E tudo isso foi muito importante. Mas, assim, focado realmente em MP Magistratura, foram 8, 10 meses. Acabou que teve confusão de datas, e olha só a última situação que eu me encontrei. A prova de segunda fase do Acre estava marcada para um final de semana e a prova oral do MP Piauí estava para o outro final de semana. Na mesma semana, as duas provas. Outro grande dilema. Ainda não tinha feito nenhuma segunda fase de magistratura, e isso é 2019, não tinha feito nenhuma segunda fase de magistratura ainda. Mas muita prática na área civil, não sabia muito bem, eu nunca tinha feito também sentença penal, né? Por mais que tivesse estudado direito penal. O que foi que eu fiz? Fui treinar muito sentença penal, eu estudei muito. Primeira sentença penal, professor Clécio, que eu corrigi. Caio, primeira sentença penal, acho que eu tirei, foi um 3, foi um 3,5. Eu nunca tinha tirado nota dessa na vida, em nada. Aí eu, poxa, mas assim, eu te falei que eu gosto de desafio, né? Então tá, se é isso que eu tenho que aprender, bora lá. Comecei a ler muitas sentenças penais, acho que o bucho de peça é esse, né? Você lê muitas peças, você entender, você mergulhar realmente. Acabou que, no final das contas, minha nota na sentença penal foi maior do que na sentença civil. Mas, novamente, eu fiquei com medo, não queria ir fazer a prova de segunda fase do Acre, por ser acima da prova do MP Piauí, da prova oral. Mas aí cheguei a cancelar, cara. Cheguei a cancelar hotel. Não cancelei passagem aérea porque não tinha reembolso, mas cancelei hotel e tal. Tinha desistido, disse que ia focar tudo na prova oral. Aí o professor Clécio novamente virou para mim e disse: Ian, se for preciso, eu vou te pegar em casa e levo no aeroporto, mas você vai fazer essa prova. O que estava acontecendo? Eu estava com medo, eu estava querendo me sabotar. Simplesmente isso, estava com medo de me expor. Assim, o que eu ia perder de fato? 2, 3 dias de estudo. Mas tanto que tinha estudado já, a gente tem que entender que chega um momento da preparação, não vai dar para eu me sentir realmente preparado eu estou no ponto de ser aprovado. Não, isso não vem. Eu cheguei na minha prova oral do Piauí com a sensação de que estudei muito, dei meu máximo, mas a sensação de que estava pronto para ser aprovado, não tinha. E não acho justo alguém falar que consegue atingir essa plenitude. Não. Fica algumas coisas descobertas, né? Se cair, está aqui, mas vamos lá. Esses 3 dias não ia fazer tanta diferença. Fui lá, fiz, deu certo. Tá? Ainda hoje está habilitado para essa prova oral do Acre. Vai fazer? Tem uns concursos, cara, que os concursos que eu avanço mesmo, assim, eles ficam enrolados, sabe? Por isso até que eu parei de fazer concurso. Porque não quero complicar mais a vida de ninguém, não. Os concursos que eu avanço enrolam, então é melhor eu ficar quieto. Mas, enfim, deixei muito para a prova oral, fui fazer a prova oral e deu tudo certo, né? Estou aprovado desde julho de 2019. Agora deixar... Ian, me conta uma coisa.
Assim, a tua trajetória nesse concurso do MP Piauí, como foi que tu atingiu a tua classificação final, né? Que foi uma trajetória aí de escalada, pelo que você me falou. Você foi aprovado na primeira fase ali um pouco próximo do corte. Segunda fase, você subiu muitas vagas ou subiu só na oral? Como foi isso? Cara, a segunda fase foi um divisor de águas. Foi realmente assim, eu subi muito. Foi 2, 3 pontos do corte, realmente a primeira fase, mas eu percebi que na segunda fase, como a prova discursiva ela é corrigida de forma muito minuciosa e as notas são muito, muito díspares, o jogo tá aberto, o jogo não está fechado ainda não, então tem uma chance. Eu fiz, salvo engano, a terceira maior nota na prova oral, na prova discursiva. Uhum, Eu subi para a sétima posição. Não sei em que posição eu estava, não lembro, mas eu uhum, subi para a posição 7. Caí um pouco na prova oral, por conta da questão de penal. Foi uma questão realmente muita. Minha prova oral é interessante, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Aí eu caí para 13º. Fui aprovado no final do concurso em 13º. Acabou que eu vou ser uhum, nomeado na posição 7 por conta de desistências. Mas, enfim, eu subi muito. A prova discursiva foi realmente um divisor de águas. uhum, É uma. E acho muito interessante o candidato ter essa noção, né? Você não precisa passar com a maior nota na prova objetiva uhum. para ter uma boa classificação no final. No Não. final. A prova discursiva realmente. E Ian, se tu pudesse me dizer que a gente já está se encaminhando aqui para o final, se tu pudesse me dizer assim um fator decisivo que te fez romper a primeira fase, você pode mencionar alguma coisa assim que faltava? Você falou aí de algumas disciplinas, né? Você remediou algumas disciplinas e tal, mas teve algum fator assim que você pode dizer foi isso que me fez passar? É, Caio, foi realmente esse autoconhecimento de uma maneira geral. Tomar consciência daquilo que eu precisava. É, eu passei a entender que, de fato, a primeira fase é letra de lei e questões. Então, eu confesso que existiam algumas leis que eu não estudava porque eu não gostava. Mas não dá. Esgotei o edital também na letra da lei. Foi algo que eu Uhum, fiz em paralelo a esses estudos, porque eu percebi que a letra da lei é a forma mais prática de você esgotar e passar por todo o edital. uhum, Você pega todas as leis do edital, coloca de um lado, coloca um livro de cada matéria, enfim, o que é menor? A letra da uhum. lei. Então, a letra da lei tem como Entendi, ser estudada de forma completa. entendi. Esgotei isso e rompi essa barreira interna de estudar a letra da lei. Inclusive, eu percebi que eu me sabotava muito. Eu era o meu pior adversário, eu nunca tive concorrente. Só o meu único concorrente fui eu mesmo. Era essa Uhum, cabeça que resistia aqui. Achava, entre aspas, um estudo burro. Estudar a letra de lei. Poxa, eu tenho que ler a letra da lei. Sendo que na prática eu vou estar sempre com a lei ali aberta. Então, sim. eu resistia a lutar. Poxa, mas é a regra do jogo. Uhum, É mais burro ainda você não aceitar que o jogo é assim e não se submeter à regra do jogo, uhum. né? Então, Ian, é. pode concluir. Tá. Não, e resolver muita questão. Muita, Uhum, muita, 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 muita questão. Aqueles dias, assim, cara, que eu tava mais cansado, é que eu não tava sem paciência, eu tô puxado no trabalho, pelo menos eu fazia 1 hora de questão, mas eu não passava um dia em branco. Eu tinha entendi. muito esse cuidado de não deixar grandes vazios na minha rotina de estudo. Porque Uhum, toda vez que eu deixava, quando eu voltava com a sensação de repetente, de que abandonei, que estava distante dos estudos. Então, para não ficar distante, tá tendo correção, tá tendo algo muito. Então, pelo menos 1 hora de questão todo dia, durante 2, 3 dias, enfim. entendi. Era algo que me preocupava muito também. Ian, outra dúvida que o pessoal sempre manda aqui, que é bom que a gente registre, e essa sim é minha última pergunta, para a gente encerrar, é como estudar o texto, né? Seja livro, seja PDF, enfim. Como estudar esse texto e como revisar esse texto. Tu preparou, sei lá, resumo? Tu fez algum tipo de anotação? Só grifos? Conta aí pra Bora lá. gente. Foi algo. Dependia muito também da minha percepção do que eu precisava. Bora lá.
Minha principal fonte de estudo, né, nesse momento era realmente com grifos no próprio material, grifos e anotações nas margens dos livros, livro, PDF, seja o que eu estivesse estudando, né? Eu gostava muito de, além de grifar, escrever palavras-chave. Eu te confesso que eu não tenho habilidade artística, então, assim, mapa mental nunca foi minha ideia, porque eu não sei desenhar, Uhum. sou péssimo para isso. Mas o que é que eu percebia? Se eu só grifasse, quando eu voltava para revisar, eu tinha uma grande dificuldade de confiar no meu grifo. Eu lia o grifo, mas será que eu grifei? Só que é que é importante mesmo? Aí eu começava a ler tudo de novo. Então, o Uhum. que foi que eu comecei a fazer? Além de grifar, eu escrevia ao redor da página palavras-chave, resumindo ou qual era a principal informação daquilo ali. E o que acontecia? Quando eu voltava para revisar os meus grifos, se batesse aquela insegurança, eu lia também o que tinha escrito. Aí eu, não, Uhum. ó, realmente é isso, eu escrevi isso, sei lá, aquele parágrafo, aquela página está falando de prescrição, está falando que o prazo é 3 anos, está falando que, enfim, traz uma exceção àquela situação. E eu tinha escrito aquelas 3 informações com palavras-chave. Então, Uhum. eu confiava no meu grifo e acabava conseguindo evoluir um pouco mais rápido. Poxa, chegou num assunto extremamente teórico, que eu vivo errando, vou montar meu resumo à mão. Então, eu tinha e tenho alguns resumos que eu fiz à mão realmente importante, à mão. Que quando eu ia Uhum. fazer digitado, eu queria escrever e acabava reescrevendo tudo. Aí eu Uhum. pegava e fazia à mão, porque a mão dói, se a gente vai escrever muito. Então, botava só o que era essencial mesmo. Poxa, mas tem Uhum. tanta tabela interessante. Não, mas essas teorias aqui eu estou errando bastante. Se eu não fizer esse resumo na minha mão, utilizar outro meio, né? Outra forma Uhum. desse conhecimento entrar. Aí eu escrevia e conseguia. Mas assim, eu sempre fui muito de escrever também, Caio. Resolvia questão na plataforma no computador, mas eu tinha um papel e caneta para ir, não dava para riscar, né? Eu ia riscando, escrevendo, depois pegava esse papel, jogava fora. Mas eu sempre tinha o apoio de alguma coisa para ir escrevendo Sim. realmente, isso me ajudava muito no processo. Então, acho que resumo, fiz um caderno inteiro de penal enquanto assistia às aulas, uma Uhum. videoaula bem feita, uma videoaula bem estudada, é aquela realmente que você produz material, que você não vai Uhum. deixar passar, enfim, uma tarefa, você tem dificuldade sem isso, né? Então, resumo completo de matéria, foi só esse, aquele que tinha mais dificuldade. O principal, grifos e palavras-chave pontual, e alguns resumos também bem estratégicos daqueles assuntos que eu jogava mais Uhum. teórico e que eu tinha muita dificuldade. Muito próximo do que eu fiz também. Tirando essa parte aí do. Não, se bem que eu fiz também videoaula de direito financeiro. O meu calo era direito financeiro. Então eu também montei um caderninho de direito financeiro a partir de aulas. Então foi bem próximo do que eu fiz. Meu principal método também é essa anotação e esses grifos, né? E Uhum. Ian, e uma última pergunta é relacionada à revisão. Como é que tu revisava esses materiais? Tu tinha uma periodicidade fixa ou era como eu, né? Os alunos às vezes me perguntam sobre revisão e às vezes eu acho que eu os frustro, né? Porque Hum, eles querem uma fórmula matemática e eu não sou muito de fórmula matemática. Eles chegam, Caio, como é que eu reviso? Aí eu faço algumas perguntas, faço refletir, e uma das reflexões que eu faço é por que você quer revisar agora, nesse exato momento? Será se você precisa revisar agora, nesse exato momento? Será se é só porque você está se sentindo inseguro com o tema? Se sentir inseguro com o tema agora, sendo que tua prova é daqui a 6 meses, será se tem alguma necessidade de você fazer? Enfim, então eu faço algumas perguntas. E no meu caso, eu fazia revisões basicamente quando eu sentia necessidade. Sim, sentia necessidade assim via que errei muitas questões ou alguma coisa do tipo, aí eu voltava e fazia. Não era simplesmente porque eu queria revisar por conta de uma fórmula matemática. Não era porque chegou o dia 70, o dia 3 ou o dia 7 ou o dia 14, enfim, que eu vou lá e volto. Não, senti necessidade, estou errando questões, alguém me perguntou e eu não sei, aí eu vou lá e resolvo. Então, assim, o grosso das minhas revisões eram feitas dessa forma. Não sei como é que tu fazia. eu estruturei meu estudo, Caio, de uma forma que eu tinha contato com aquele mesmo conteúdo por diversas fontes em dias diferentes. Então,
a minha revisão não era muito nem pela mesma fonte, era por uma fonte diferente. Estudei controle de constitucionalidade na doutrina. Daqui a alguns dias pegava a jurisprudência de controle para estudar só jurisprudência de controle. Então eu sempre ficava alternando as fontes. Aquele mesmo conteúdo, o meu estudo não era de pegar um conteúdo e esgotar ele em todas as fontes, lei, doutrina, jurisprudência e questão. Então, fazendo esse espaçamento, eu acabava conseguindo fazer essa revisão de uma forma automática, mas também não era muito preocupado com isso. Para mim, revisão era em reta final, assim, 45 dias, 2 meses antes da prova. Dava isso, tá, então parou, chega de ver assunto novo, e agora está na hora de realmente revisar meus materiais, mas quando batia essa sensação, poxa, sei lá, do nada, eu estou estudando, eita, não lembro mais nada de um assunto qualquer. Se viesse esse pensamento sabotador, sabe o que eu fazia? Eu gostava muito de fazer? Abria o que concurso, colocava lá a questão e fazia tipo uns 20 questões daquele conteúdo. Acertei 17 de 20, tá vendo? Eu tô lembrando. Então, não tem que ficar com medo. É uma boa dica. Eu procurava... É uma boa dica. É uma boa dica. Usar as questões aí como revisão também. Usar a questão como revisão era uma ótima ferramenta. Eu buscava muito evidenciar para mim mesmo que eu não estava com aquela dificuldade, que aquilo aí não era uma deficiência. Mas eu acho que o quanto antes ou o quanto mais você tornar a revisão algo natural e não algo realmente assim, eu tenho que revisar por quê? Porque eu tenho que revisar. Também nunca deu certo para mim. Revisar por cumprir uma massagem de ego, eu acho que é meio esquisito. Ian, muito obrigado aí pelo papo, viu, Ian? Foi muito bom e curioso. A gente se conhece há tanto tempo. Foi a primeira vez que eu ouvi assim, tua história, o teu relato do começo até o fim, né? Não sei se já encerrou, se aposentou, mas pelo menos até o momento o teu relato foi bem trazido aqui para os nossos alunos. Muito obrigado. Desejo sucesso na tua trajetória aí enquanto promotor de justiça. Não sei se vai continuar tecendo a toga, se já teceu a beca, né, como vocês falam lá. E é isso. Conte comigo aí para eu precisar também. Muito obrigado, Caio. Já aposentei mais nessa parte de estudos. Realmente, lembra, eu estava te falando que durante minha preparação, o concurso em casa tem esse peso. Você sabe bem que me foi aprovado em casa, deve ter tido uma carga emocional, né, muito forte. Acaba que eu estava sempre conversando comigo, com minha própria... Ei, Ian, tu nem quer tanto isso, tu não quer essa aprovação tanto assim, porque tu quer mesmo ser juiz, né? Então, saiu o resultado da prova oral, do MP, pronto, tudo que eu quis realmente é voltar para o Ministério Público como promotor, a carreira é incrível, enfim. Então, estou realmente muito esperando viver. Foi a minha única prova de Ministério Público. Depois disso, eu estudei muito, passei a estudar muito por conta da docência. A gente acaba acaba tendo muito esse contato. Logo depois da pandemia também, eu fui colocar na balança, Caio. Tá, na situação que eu estou hoje, posso prestar outros concursos? Eu sei estudar? Tá, eu sei estudar, eu posso, tenho um tempo. Eu estudo para outra carreira, passo em outro concurso, sou chamado, vou embora. O MPPI me chama, eu volto. Então, assim, foi algo muito racional também de custo-benefício, né? Minha mente não está mais disposta a me dedicar a algo que vai ser preterido pelo MP Piauí, de ficar em casa, acabou tendo um peso muito maior. Então, minha escolha foi muito racional nesse aspecto, né? Eu preciso daquela motivação. Então, a motivação para estudar hoje falta porque não tem aquela... O aspecto da casa é muito forte, né? Assim, motivação de estudar para concurso, né? Mas estudar para dar aula, cara, que paixão. É realmente muito bom, né? A gente conseguir estudar e passar para outra pessoa aquilo que a gente tem. Eu que agradeço a oportunidade, Caio, conte sempre comigo. Até mais. Abração, Ian. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.